Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez estamos aqui para apresentar a lição agora de número 4. Lição que tem como titulação Resguardando-se dos sentimentos ruins. Hoje nós iremos falar daquela que eu considero a lição-chave de dessas 13 lições que veremos. Já foram 3 lições no passado, essa aqui é a 4ª lição e para mim é a lição mais importante da vida do cristão. Não que as demais não tenham relevância, pelo contrário, as demais enriquecem a mim e a você nessa conduta de vida cristã que nós devemos ter aqui na Terra. Amém? Então, queridos, hoje a lição de número 4, mas antes de eu pautar a lição de número 4, gostaria muito que você desse um like, comentasse pelo menos um amém. Eu tenho certeza que com essa atitude o Eterno irá presentear a tua vida. Yeshua HaMashiach irá presentear a sua vida. Então comenta aqui embaixo, deixa um like. Se você quiser e sentir no seu coração de se inscrever conosco, tenho certeza absoluta que o Eterno irá compensar a sua vida. Amém? Vamos para a lição de número 4, eu vou deixar na lateral aqui com os irmãos os irmãos já estão acompanhando aí na lateral a titulação da lição, resguardando-se de sentimentos ruins. Textual da lição tá: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Isso está escrito em Mateus, Evangelho segundo escreveu Matial, capítulo de número 5, versículo de número 22. A verdade prática dessa lição fala: a cólera e a ira são coisas diferentes, são substantivos diferentes que a gente vai tratar nessa lição. Não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino verdadeiro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador. Queridos, a leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu São Mateus, ou Matial, que é a linguagem original. No capítulo 5, começamos do versículo de número 21 ao versículo de número 26. Diz assim o versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Versículo 1 é uma compilação de Êxodo capítulo 20, versículo 13, é o 6º mandamento que está lá, Êxodo 20, 13, não matarás. Isso aqui é uma compilação. Obviamente que quem matar será réu de juízo. Agora, observe o 22 atentamente na tela. Olha o que o nosso Cristo falou. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem nenhum motivo, que ele está dizendo, se você tem um motivo, será natural, você irá-se contra alguém. Natural. Porém, em nenhum momento a Bíblia te recomenda você sustentar essa ira dentro de você. Mas observe o texto: qualquer que sem nenhum motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Observe, preste atenção em cada detalhe da palavra. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, que é raca, irmão Renato? Chamar de inútil, chamar de cabeça oca, ou seja, sem motivos. Observe, qualquer que fizer isso sem motivos, sempre se apegando nos sem motivos, será réu do sinédrio. E qualquer que ele chamar de louco será réu do fogo do inferno. Não sou eu que estou falando, mas o nosso Messias, o nosso Yeshua HaMashiach,
está falando que qualquer que dessa forma proceder será réu do fogo do inferno. Observe que essas mensagens aqui, queridos, da boca do nosso mestre, ela serve para os irmãos, mas serve para mim. Eu sou o principal aqui que estou transmitindo com os irmãos. Amém? O verso de número 24 diz assim, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta, observe esse versículo, ao altar, aí te lembrares que por sem motivo algum, tá? Você lembrares que você tem alguma coisa contra o seu irmão, olha o que recomenda o nosso Messias quando estava na terra. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e oferta a tua oferta, ou seja, deita a tua oferta sobre o altar, depois que você tirou esse sentimento ruim de dentro do seu coração. Se você se encolerizou com seu irmão, fez algo que não agradou sem nenhum motivo, o mestre está recomendando você dar um 360 graus na sua vida, ir lá e se humilhar, porque está escrito que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Vai, reconcilia com o teu irmão e vai e oferta no altar. Não adianta nada você ofertar no altar se você está de mal do seu irmão e principalmente sem motivo algum. O 25, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Olha o que o Senhor, o nosso mestre, falou. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centil. Queridos, uma lição valiosíssima. Se eu, que estou aqui ministrando, e você que está do outro lado me escutando, atentarmos só para esta passagem, olha como a nossa vida irá mudar. Olha como o nosso comportamento será diferente. Ok? É algo para a gente refletir. E antes da gente fazer algo ou sentir algo acerca de alguém, vamos pensar duas vezes. Ok? Porque se eu simplesmente chamar alguém sem motivo de louco, eu já estou condenado. Há uma condenação aqui. Porque não é mais agora ação, mas aquilo que você maquina no coração. Muito cuidado com sentimentos errados no seu coração. Você tem que lutar para ser alguém melhor a cada dia e não alimentar ira contra ninguém. Queridos, já temos problemas demais. Eu não sei você, mas eu já tenho muitos problemas. Eu tenho que todos os dias matar um leão para sobreviver nesse plano terreno, tá? Todos os dias eu tenho que lutar, todos os dias a gente tem problema, nós temos dívidas, nós temos coisas para resolver. Então vamos preocupar em melhorarmos e não ficarmos preocupados com a vida alheia. Com a vida alheia, a nossa preocupação é em ajudar. Se você não sabe ajudar, também não atrapalhe. Siga a sua vida, o seu caminho. Observe que você tem problemas para resolver na sua vida. Não se detenha na preocupação da vida alheia. Você tem que se preocupar com a sua melhora. Em você melhorar o seu processo, você evoluir. Amém, queridos? Palavra-chave fala sentimentos. Hoje nós iremos estudar que os teus sentimentos é muito mais importante para o eterno do que as tuas ações. Antes de você agir, primeiro vem o sentir. Eu venho falando costumeiramente aqui nas minhas redes sociais e também aqui batendo nessa tecla, que aquilo que você pensa, que a fé é aqui, tá? Não é na vista, mas é primeiro aqui. Aquilo que você pensa constantemente é a realização da materialização da tua vida aqui na Terra.
Você é exatamente aquilo que você pensa de você o dia inteiro. Você pensar de você o dia inteiro é a manifestação do que você vai viver aqui nesse plano terreno. Então pense, querido, em coisa boa. Pense que você é um vitorioso. Pense que você é uma vitoriosa. Pense que você já está de posse de vitória. Pense que essa luta já passou, essa fase ruim que você está passando, quem sabe já passou. Você vive uma fase de glória, uma fase de milagres, uma fase de realização. Pense que o Eterno, Ele já cumpriu tudo o que anela ao teu coração. Pense nisso, querido. Alimente o seu coração disso. Pense que você é uma pessoa, uma fonte de milagres para ajudar a vida de muitos. Que você está aqui na terra para cumprir uma missão. E a sua missão é ajudar milhares de famílias. Se você alimentar esse sentimento bom em você, você não tem ideia do que Yeshua HaMashiach pode fazer na sua vida. Você não tem ideia dos milagres que o Eterno, o nosso Criador, pode fazer através da tua vida para sustentar milhares de famílias aqui na terra. Seja fonte de milagre, querido, não fonte de maldição na vida das pessoas. Você não está aqui para tornar a caminhada de ninguém difícil. Você está aqui para tornar a caminhada das pessoas leve, levar Jesus até as pessoas, levar Yeshua HaMashiach até as pessoas, levar o amor dele até as pessoas e não o ódio. Amém, querido? Você não está aqui para julgar ninguém. Quer julgar alguém, julgue você. Julgue a sua vida. Amém? Olha para cá. Introdução. Nessa lição aprenderemos que o mestre divino, que o evangelho não é antinomista. Eu vou explicar isso aqui. Tem duas palavras aqui que a gente tem que pautar. Os antinomistas e os legalistas, tá? Eu vou resumir a lição. Eu vou aqui direto no tópico 1, que fala antinomista, e no subtópico 2 fala, não é no 3, né? Deixa eu ver aqui o 2, a lei e o evangelho. Mas eu vou resumir o 1, que já fala aqui do legalismo e antinomista. Olha pra cá. O que é antinomista? Antilei. Irmãos, Jesus não veio para desfazer a lei. Pelo contrário, ele veio para cumprir a lei e a lei se cumpriu nele. Em nenhum momento Jesus revogou a lei. Em nenhum momento, tá? Absolutamente nenhum. Olha para cá, Jesus era judeu. Provavelmente da ordem ali dos zelotes, tá? Ali dos fariseus. Jesus era mais ou menos daquela ala. Dos saduceus ele não era, porque ele fala de ressurreição, vida após morte, e em algum momento na passagem da Bíblia ele repreende os saduceus, dizendo que sim, existe vida no pós-morte, tá? Que é o julgamento final, os mortos dormirão até o dia do julgamento. Então existe vida após o pós-morte, e Jesus pregou isso. Ele cita a passagem, quem é que lembra daquela passagem do rico e do Lázaro, né? Que o texto sagrado ali do rico foi meio que traduzido numa compilação, né, do latim para rico e Lázaro, mas na realidade ali a palavra no original, Jesus estava se referindo ali ao sumo sacerdote Caifás. Isso aí é uma outra situação que eu vou trazer para os irmãos, que o sumo sacerdote Caifás, sim, ele era um hipócrita e ele tinha 5 irmãos, conforme falar no texto. E aquele Lázaro ali, no texto original, seria um justo, que caiu à porta do sumo sacerdote. Que é outra situação trazer para vocês. Mas ali, o nosso Messias deixa muito claro que quem morre, tá, passa dessa para outra, existe uma continuidade, não se acaba, ainda existe uma continuidade. Então Jesus, ele sim era judeu, ele sim veio para cumprir a lei, e em nenhum momento ele disse que eu e você não tinha que cumprir a lei. Pelo contrário, nós temos que cumprir. A salvação, como diz Paulo, que aí ele já combate o legalismo. O que era o antinomista? Ele dizia, olha, Jesus aboliu a lei, a gente precisa mais cumprir. Então, uma vez salvo, sempre salvo. Então, ou seja, você é salvo, você pode pecar, você pode fazer o que for, você já está salvo. Não é isso. A salvação chegou de graça. Mas a questão não é ganhar, porque ganhar é muito fácil, é só você dobrar o joelho e reconhecer o Filho de Deus. Porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Entenda que tudo é o caminho para ir ao Pai. Tudo. Todo caminho para ir ao Pai, a passagem é Cristo. A passagem
é o nosso Messias. Lembre-se que a missão do nosso Senhor aqui na terra foi nos guiar até o Pai. No retorno de volta, como era a amizade, né, do nosso Adonai lá no Jardim do Éden com Adão. Então esse retorno, para estabelecer essa conexão novamente, o nosso Messias veio na terra para nos ligar de volta ao Criador. Lembre-se, Jesus é a ponte para chegar ao Pai só por Ele. Isso para judeus, isso para gentio, para grego, para prosélito, para qualquer um. Caminho é um, Yeshua HaMashiach, nosso Messias. Não tem outro para chegar ao Pai. Só que a doutrina antinomista, ela prega que uma vez salvo, sempre salvo. Querido, é fácil receber a salvação enquanto as portas da graça estão agora abertas. Mas para mantê-la, tem que ter muita coragem. Não é para qualquer um. Tem que ter coragem para manter. Você tem que ter coragem de todos os dias você renunciar o seu eu, por amor à causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador. Então, é muito difícil. Você tem que ter coragem. Coragem para enfrentar o mundo. Coragem para enfrentar as adversidades. Coragem para sair da roda dos escarnecedores. Coragem para não blasfemar, para não dizer besteira por aí. Coragem. É isso que a gente tem que pedir a Deus. Coragem para seguir na caminhada. Para que possamos nos mantermos em santidade. Porque está escrito, sem santidade é impossível nos enxergarmos diante do nosso Criador. Impossível. Então, a lei, ela nos guia do que devemos fazer para que a gente não cometamos erro. Não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, principalmente contra o irmão, não pular a cerca do casamento, não se prostituir. Então a lei, ela serve como guia para que você se mantenha salvo, santificado na graça que nós recebemos do nosso Senhor. Amém? Então os antinomistas pregavam uma vez salvo, sempre salvo. Eles diziam que Jesus aboliu a lei. Isso é uma mentira, tá? Jesus era judeu e Jesus cumpriu a lei. Ok, querido? Já os legalistas, eles diziam o seguinte, olha, nós temos que seguir a lei fielmente. Só na prática fiel da lei, lei cerimonial, era a lei das 9 festas hebraicas e tal. Não que você não tenha que saber sobre as festas hebraicas. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que você tem que seguir o que a gente chama de lei moral. Principalmente não matar, não roubar, não se prostituir. Isso são mandamentos que você tem que seguir, querido. Você não tem que seguir a Torá lá do Antigo Testamento à risca. Porque era assim que os legalistas pregavam. A única forma de ser salvo era seguir a lei por completo. E a palavra fala que ainda que você cumprisse 100% da lei, 99, escorregasse uma, não seria nada. Ok? A lei, ela serve para você se manter puro, separado. Ok? Mas em nenhum momento a lei fala que você tem que condenar alguém. Você tem que fazer o seu. O seu você tem que fazer. Se você não ajuda, não atrapalha a vida de ninguém. Ore pela pessoa. Se a pessoa está te perseguindo, ore. Se a pessoa está te incomodando, ore, querido. Faça a sua parte de joelho. Você não está aqui para julgar ninguém. Você está aqui para fazer o seu. Faça o seu. Ok? Faça algo por alguém, de joelhos, ore. Ou então, distribua o bem, os frutos do bem aqui na terra. Amém? Resumindo esse ponto, Cristo, olha só, resumindo, não, aqui ó, tá aqui a síntese, o Evangelho não é antinomista, ele não abole a lei, isto é, ele tem normas, o próprio Evangelho tem normas, tem regras e tem limites claros, muito claros. Olha como Jesus reforça a lei. Antigamente, você só pecava quando você ia lá cometer a ação de matar. Aí Jesus, ele vem e ele melhora isso daí. Só, não é só na ação de matar não, querido. Se você no seu coração, a gente vai ver agora no 2,
você já desejar matar alguém, você desejar a desgraça de alguém, para Deus, para o nosso Senhor, você já está em erro, você já está em pecado. Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele olha para dentro e não para fora. Então não se engane, seu coração é sondado, está na palavra isso, Ele te sonda, Ele te conhece. Então muito cuidado com os sentimentos do coração. No subtópico 2, ainda dizendo, tem normas, regras e limites claros. O evangelho também não é legalista, ou seja, não é 100% lei. Isto é, não está preso à observância rigorosa de datas, dietas, que tinha muitas dietas na Bíblia que você não podia fazer, e outras práticas religiosas, esperando algum favor divino. Eu vou cumprir isso porque esse é o favor divino. Não, caminho é Cristo. E Cristo disse que eu e você temos que seguir Ele, imitá-lo. E o que é imitar? Ele cumpriu a lei? Cumpriu. E você também tem que cumprir. Ok, meu irmão? O tópico 2 fala de cólera. É o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento, que é não matarás. O que ele fala? Se no seu coração você sustentar um ódio contra alguém, uma cólera, você já está pecando, querido. Você tem que liberar esse perdão aí que está aí dentro do seu coração. Ah, Renato, eu quero muito matar uma pessoa no passado que me fez muito mal. Você tem que liberar perdão. Se você não liberar, Jesus falou isso na oração do Pai Nosso. Se você não liberar perdão, querido, o Pai que está no céu não vai te perdoar. Você tem que liberar, libera isso, você tem que liberar. Você tem que se, desprender desse ódio que você tem por alguém. Porque se você no seu coração já fizer isso, diante do nosso Criador, diante do Eterno, você já está pecando. Foi o nosso Messias que falou isso. Você tem que entender. Ok? Se eu estou falando do resumo, o subtópico 2 ia falar de cólera. Que cólera? Cólera é ira. Irá, querido, não é que não é normal. É normal você se irar. Agora tem que ter uma causa, não é sem motivo. Exemplo, Jesus se irou porque as pessoas estão fazendo o tempo de Deus um comércio. Tem muita gente fazendo isso hoje no dia a dia. Muita gente. Tem muitas igrejas que viraram comércio. E ninguém se ira. Irar não é errado sem cláusula. Mas irar sem motivo, isso é errado. Então tem muitos homens de Deus que lá no Antigo Testamento, no Novo, se iraram. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pecar, e não pequei. Você tem que se irar por uma causa. Qual é a causa maior do cristão? O Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Essa é a causa maior. Amém? Então irar-se sem motivos fúteis, isso para Deus é errado. E nós estamos aqui para seguir o nosso Messias. Ok, queridos? Subtópico 3 diz o valor da pessoa humana. Você não tem ideia do quanto você é importante para Ele. O Criador colocou a essência dele dentro de mim, de você e dentro da pessoa que você está odiando. Então você está odiando a pessoa, você está odiando o Criador. É por isso que é tão grave, irmãos, isso. Tão grave. Eu senti raiva de uma pessoa, que seja passageiro. Você não pode alimentar. Você é humano, uma hora você vai se irar com alguém, é normal. Normal. Que você não pode é sustentar um sentimento de ódio, desprezo por alguém. Se você não pode. Ok, queridos? Vamos se libertar disso daí em nome de Yeshua HaMashiach. Ou o nome verdadeiro dele em hebraico se chama Yahushua. Ok? Outra oportunidade eu trago isso para os irmãos. O que eu estou falando é em aramaico, Yeshua HaMashiach, que foi os primeiros decálogos do nome do nosso Messias, e Yahushua, que é o que os judeus cristãos hoje chamam, tá? Chamam Deus no tetragrama sagrado de Yahweh, e o nome do nosso Messias de Yahushua, que possui o nome do Pai. Outra oportunidade eu trago isso para os irmãos. Esse é o verdadeiro nome do nosso Messias. Amém, irmãos? Nas traduções gregas do J, que é de 1500, o J tem 500 anos, tá? A letra J. Nas traduções de Yeshua, nós hoje chamamos de Jesus. Jesus salva, cura e liberta. Creia nisso. Mas o verdadeiro nome dele, como os apóstolos chamavam lá, era de Yeshua. Ok, irmãos? E
Os judeus hoje chamam ele pelo nome do pai, que é Yahushua, é o nome do filho. Estou falando de cristãos judeus hoje convertidos ao nosso Messias. Porque lembre-se que os judeus esperam outro Messias. Isso aqui é um tema para outra oportunidade, outro tutorial. Amém? Então, olha só, subtópico 2. A cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Ninguém começa o homicídio assim do nada. O cara maquina no coração. Sempre o mal vem primeiro do coração. Subtópico 3. A oferta do altar. Olha, isso é tão sério, irmãos, que até para você ofertar no altar, você tem que, se você, por sem motivo algum, você sutil a ira e a cólera de alguém, você tem que deixar sua oferta no altar e ir lá e se desculpar. Que senão ele não recebe. O Criador não recebe. Olha o que diz em Provérbios capítulo 6, a começar do 13. A Bíblia diz que 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª ele odeia. E o que ele odeia? Que é a 7ª, levantar falso testemunho, ou seja, aquele que arruma contenda entre os irmãos, que é o falso testemunho, que arruma contenda entre os irmãos, ele abomina. Tome muito cuidado com as suas ações e principalmente com aquilo que você mais pensa, aquilo que você sente por alguém, que isso é sério diante de Deus. Subtópico 3, antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. Querido, Jesus está voltando. Voltando. E eu vou trazer isso aqui para o canal. Isso é sério. Quando ele voltar, ele falou, achará, porém, o Filho do Homem fé na terra? Fé é você seguir ele, seguir aqui, ó. Que fé cresce sem ver. Então alimente sua mente, alimente seu coração do que da palavra. Porque é a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o nosso grande Criador, o nosso Pai Celestial, o nosso Adonai, abençoe grandemente a sua vida e que a partir de hoje você possa refletir nessas palavras e que essas palavras sejam flecha no seu coração, costurando aí, para que você esconda aqui a palavra, para que você nunca peque contra ele. Amém, queridos? Não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like, que eu tenho certeza que o Eterno irá abençoar grandiosamente a sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém e até a próxima.